Olá meus amigos, olá minhas amigas, fala galera de todo o Brasil. Chegamos com mais uma aula, mais um encontro. Aqui estou de novo, o professor Brian, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, viu? Sempre levando o meu trabalho e o Aprova Concursos até você, legal? Que alegria, que satisfação ter sua companhia, galera. E o motivo que nos traz aqui hoje para essa conversa, para esse bate-papo, para essa aula, é justamente mostrar para você como aparecem questões de equações de primeiro grau em concursos públicos em todo o Brasil, tá certo? Então, como se faz para resolver questões de concurso, como ser assertivo nesse tipo de questão? Olha, o primeiro grande passo que a gente vai dar juntos aqui é justamente perceber o que cai, ok? O que cai, o que é o conteúdo que está caindo nas provas. E depois vamos entender que não é uma resolução, digamos assim, bem matemática. Envolve matemática? Claro que envolve, mas envolve leitura e também um tanto quanto de interpretação, legal? Então entenda, você não vai se deparar aqui com problemas do tipo resolva de forma direta, resolva a equação, não. Você vai precisar perceber que a gente vai ter que ler, interpretar e resolver. Ou seja, nesse nível, a gente precisa de uma ideia um pouco mais avançada, beleza? E claro, você aí do outro lado acompanha tudo, o meu convidado mais que especial, direto para a frase da aula, vejamos. Não apenas deixe para amanhã o que você está disposto a morrer tendo deixado de fazer. Apenas deixe para amanhã o que você está disposto a morrer tendo deixado de fazer, legal? Muito bem, vamos lá então, equações de primeiro grau é o tema e agora eu quero focar muito na resolução de problemas, ok? Resolução de problemas, muito bem. Eu quero que você entenda o seguinte, olha só. Questões do tipo resolva, calcule, calcule e resolva, questões desse tipo, calcule e resolva, são muito cobradas com muita frequência lá no ensino médio, no ensino fundamental, na escola. No concurso público, o intuito de se colocar matemática, equações para se resolver, é justamente ver se o candidato, se a pessoa sabe usar a matemática como uma ferramenta de resolução de problemas. Ou seja, neste nível em que a brincadeira se encontra, eu quero que você entenda que será avaliado por algumas capacidades bem específicas. Primeira capacidade, a capacidade de leitura. Você vai ter que provar para o cara da banca que você sabe ler, respeitando a pontuação, entendendo e compreendendo as frases que lá estão. Legal? Essa etapa até muita gente consegue com facilidade, não é o grande problema, tá? Segunda etapa. A segunda etapa começa a dar um pouco mais de transtorno, que é a etapa da interpretação. Ou seja, de nada adianta você ler se não conseguir tirar do texto e passar para a linguagem matemática. Esse é um outro ponto, é um outro desafio. E o último desafio da aula, que é a resolução mesmo. Sair na mão, fazer conta, resolver a parada mesmo, é uma última etapa e é o último momento, legal? Bom, venha comigo, vamos começando problema por problema para você ver, tá? Eu tentei organizar numa ordem crescente de dificuldade das questões, beleza? Vamos lá. Os volumes de água V, medidos em litros, em dois reservatórios A e B, variam em função do tempo medido em minutos. De acordo com as seguintes relações, o volume do reservatório A é 200 mais 3T e o volume do reservatório B é 5.000 menos 3T. Determine o instante T em que os dois reservatórios estarão com o mesmo volume. Perfeito? Os reservatórios estando com o mesmo volume. Ou seja, eu preciso descobrir qual é o valor do tempo, esse tempo em minutos, de tal forma que o reservatório A, o volume do A, seja exatamente igual ao mesmo volume do B. Volume de A igual ao volume de B, quando os dois reservatórios ficam com volumes iguais. Legal? Muito bem. Perceba o seguinte, olha, para encontrar o volume do reservatório A, existe uma expressão que é 200 mais 3 vezes o T. Para encontrar o volume do reservatório B, é 5.000 menos 3 vezes o T.
legal? E eu quero que o volume do A equilibre com o volume do B, tá certo? Fique equilibradinho. Muito bem, vamos à resolução agora, olha só. Você concorda que eu tenho que somar 3t em cada membro? É o mesmo que passar positivo. Então ficou 200 mais 3t mais 3t igual a 5.000. 200 mais 6t é igual a 5.000. Legal? O 200, que está positivo, vai para outro membro negativo. Lembre-se, é aquela ideia, tira 200 de um membro, tira 200 do outro. E aí vai ficar 6t igual a 5.000 menos 200. 6t é igual a 4.800, legal? 6 vezes o valor de t é 4.800. Pense, eu tenho que tirar aquele 6 que está multiplicando. Para tirar quem está multiplicando, basta fazer a divisão. Portanto, o valor de t é 4.800 dividido em 6. Quando você faz 4.800 dividido em 6, encontra resultado de 800. 800 minutos. Ou seja, depois de 800 minutos, o volume do reservatório A fica igual ao volume do reservatório B. Legal? Eu quero que você perceba que os números que estão presentes ali, eles revelam alguns detalhes importantes. Por exemplo, olha, quando você olha para o reservatório A, é 200 mais 3t. E quando você olha para o reservatório B, é 5.000 menos 3t. Legal? Inicialmente, ou seja, quando o tempo vale zero. Essa é uma pergunta interessante. Ó. Inicialmente, quando o tempo vale zero, quem tem mais água? O reservatório A ou o reservatório B? Qual deles está mais cheio? Olha lá, 200 mais 3t, 5.000 menos 3t. Inicialmente, quem tem mais água? Perfeito, o reservatório B. Porque se o t é zero, o reservatório A tem 200 e o reservatório B tem 5.000. Legal? E por que eles ficam iguais em um dado momento? Fácil, porque o reservatório ganha 3 litros a cada minuto, tem um 3 positivo, e o reservatório B perde 3 litros a cada minuto. Olha, se um ganha 3 e o outro perde 3, uma hora ele equilibra. Equilibra depois de 800 minutos. Legal? Vamos para mais uma? Vai lá. Duas locadoras de automóveis adotam sistemas diferentes de cobrança. Uma delas cobra R$ 42,00 por dia, mais 50 centavos por quilômetro rodado. A outra não cobra diária, mas cobra R$ 1,20 pelo quilômetro rodado. Então vamos lá. Locadora 1, ela cobra R$ 42,00 mais 50 centavos por quilômetro. Mas, Brian, eu não sei quantos quilômetros eu vou andar, então deixa eu te ajudar. Se você não sabe quanto, a gente deixa em aberto. Fala que uma pessoa vai alugar o carro para fazer X quilômetros. Portanto, é 42 mais 50 centavos vezes X. Legal? Já a segunda locadora, a locadora 2, ela não cobra diária, mas ela cobra R$ 1,20 por cada quilômetro rodado. Pense comigo, olha, você precisa mostrar que sabe resolver problema do dia a dia. Se você pegar o carro locado para fazer pouca distância, pouquíssima distância, é mais vantajoso a locadora 1 ou a locadora 2? Perfeito. Se for para fazer uma pequena distância, é mais fácil a locadora 2, legal? Vamos lá. Se você pegar para fazer 1, 2 quilômetros, a locadora 2 se faz mais vantajosa. Agora, se for para você rodar uma grande e extensa distância, aí é mais barato pagar os 42 e os 50 centavos por quilômetro rodado. Legal? Agora vem a pergunta. Olha só. A primeira será mais vantajosa para o cliente se ele percorrer diariamente uma distância de quanto? Bom, vamos pensar primeiramente qual é o valor que deixa as duas iguais em preço. Legal? Então, olha lá. Vai ter um momento que pagar R$ 1,20 em cada quilômetro vai ser a mesma coisa que pagar 42 mais 50 centavos por cada quilômetro. Legal? É uma equação de primeiro grau. Vejamos, quem está positivo, no outro membro vai negativo. Olha lá,
1,20x menos 0,50x é igual a 42. Legal? Quanto que é 1,20 menos 50? Não dá 70? 0,70x é igual a 42. Lembre-se que entre o 0,70 e o x tem a multiplicação. Então, o valor de x vai ser 42 dividido por 0,70. Para eliminar a vírgula, multiplicamos por 100 numerador e denominador, e aí vai ficar 4.200 dividido por 70, ou 420 dividido por 7. Quando você faz 420 dividido por 7, encontra um valor de x que é igual a 60. Legal? Muito bem. Ou seja, se você pegar o carro para rodar exatamente 60 km, tanto faz na locadora 1 ou a locadora 2. Agora, se você quer fazer uma distância maior do que 60 km, aí se recomenda a locadora 1, a primeira locadora aí do nosso problema. Perfeito? Percebeu? Nós usamos equações como uma ferramenta de resolução de problemas. Vamos encarar mais um? Bora, mais um. Partiu. Olha lá. Um prêmio em dinheiro foi dividido igualmente entre os 5 vencedores de uma equipe. Se essa equipe tivesse um vendedor a mais, cada um deles receberia R$500 a menos. Legal? Então, dividiu-se um prêmio em 5 vendedores. Se tivesse um vendedor a mais, cada um deles receberia R$500 a menos. O valor do prêmio que cada um dos 5 integrantes recebeu foi quanto? E aí? Qual é o valor do prêmio que cada um recebeu? Você fala assim, Brian, não faço ideia. Bom, perceba o seguinte, olha, você não faz ideia quanto cada um recebeu, porque você não sabe qual é o valor do prêmio. Por isso que você não sabe qual é o valor de cada um. Então, pense comigo o seguinte, olha, vamos chamar de x exatamente o valor do prêmio, perfeito? Vamos descobrir quanto é esse prêmio, o valor dele. Agora perceba, esse prêmio foi dividido por 5, porque são 5 vendedores. Agora, se esse prêmio fosse dividido por 6, teria uma diferença em dinheiro de quanto? E aí? O valor que cada um recebeu dividido por 5 e um valor que cada um receberia se fosse dividido por 6, essa diferença conta de menos, daria quantos reais? 500. Concorda comigo? O valor que cada um recebeu é x dividido por 5. Se fosse dividido por 6, ou seja, se tivesse uma pessoa a mais, e teria uma diferença entre o que foi e o que é de R$500. Legal? Maravilha, está montada a nossa equação. E claro, cabe lembrar aqui que quando não aparece, o denominador é 1. Legal? Vamos buscar um denominador que seja um denominador comum para 5 e 6. Qual é o menor número que aceita divisão por 5 e por 6 simultaneamente? Perfeito, 30, né? 5 vezes 6, 30. Todo mundo passará a ter denominador 30. Vamos lá. Lembre-se, novos denominadores exigem novos numeradores. Uma nova parte de baixo nos exige uma nova parte de cima. Então veja, deixando 6 vezes maior a primeira fração, vai ficar 6x sobre 30. Deixando 5 vezes maior a segunda fração, vai ficar 5x sobre 30. E deixando 30 vezes maior a terceira, vai ficar 3 vezes 5, 15, 15 mil. Legal? Todos os denominadores iguais, podemos simplificar eles. Se os denominadores são todos iguais, mandamos embora. E aí fica 6x menos 5x igual a 15 mil. E o valor de x é igual a 15 mil. Brian, você errou, não tem 15 mil? Claro que não, porque 15 mil é o valor do prêmio, é o valor do x, 15 mil. O valor que cada um recebeu é 15 mil dividido por 5, porque são 5 integrantes. Ou seja, R$3.000 é o valor que cada um deles recebeu.
Perfeito? Resolvido? Então note, mais uma vez, são situações do cotidiano, são situações da realidade trazidas para a matemática e você é exigido sobre a sua capacidade de resolver aquele problema. Legal? Vamos para mais uma? Mais uma, bora lá, vai lá. Olha só, dividindo-se um determinado número por 18, obtém-se quociente n e resto 15. Legal? Vamos pensar? Pega-se um número, divide por 18, o quociente é n e o resto é 15. Dividindo esse mesmo número por 17, o quociente é n mais 2 e o resto é 1. Dividindo o mesmo número por 17, o quociente é n mais 2 e o resto é 1. E aí? Ele quer saber, basicamente, quanto vale a multiplicação de n por n mais 2. Legal? Bom, primeiro detalhe muito importante, cara. Você tem que lembrar como que tira a prova real de um número da divisão. Afinal de contas, a divisão de um número é por 18 e a divisão do mesmo número é por 17. Lembra como é que tira a prova real? Você pega o resultado, o quociente, faz vezes o divisor e acrescenta o resto. A mesma coisa aqui, ó, pega o resultado, o quociente, faz vezes o divisor, que é 17, e acrescenta o resto. Perfeito? É o número escrito na divisão por 18 e o número escrito na divisão por 17. Como o próprio enunciado falou, trata-se do mesmo número. Se é o mesmo número, eu estou falando de coisas que são iguais. Legal? Olha a distributiva, o 17 multiplica o n, mas o 17 multiplica o 2 também. Então vai ficar 18n mais 15 igual a 17n mais 34 mais 1. Legal? E aí eu tenho 18n mais 15 igual a 17n mais 35. Legal? Agora é a equação, variáveis em um membro, números no outro. Pense o seguinte, olha, o 17n vai para o outro membro negativo. Então vai ficar 18n menos 17n mais 15 igual a 35. 1n, o mais 15 vai para o outro membro menos 15, 35 menos 15. E o n é igual a 20. Perfeito? Se o n é 20, a gente consegue resolver a expressão n mais 2, já que é 20 vezes 20 mais 2. 20 vezes 22, 440, esse é o resultado que aparece aqui na letra A. Legal? Então, mais uma vez, equação usada para resolver problemas. Perfeito? Maravilha. Agora, pense o seguinte, ó. Nem sempre o problema vai ser só de equação de primeiro grau. Às vezes, os editais de concurso eles são cada vez maiores, com mais conteúdos. E não dá para colocar uma questão de cada tema. Por isso, aparece relação com outros problemas, outras ideias que sempre aparecem juntas e engatilhadas. E se não aparece, olha que eu tenho uma dica legal para você, mas eu acho que você sabe disso, hein? Olha só. Existe um outro conteúdo que aparece com muita frequência em provas, que é um conteúdo chamado de proporção. Cara, a proporção é nada mais, nada menos do que a igualdade de duas frações. Legal? Você fala que A está para B, assim como C está para D. Isso é uma proporção. A está para B, assim como C está para D. Para se resolver uma proporção, basta aplicar aquela boa e velha multiplicação cruzada. Ó. A vezes D igual a B vezes C. Tá. Aí você pensa, mas isso não tem a ver com equação. Cara, tem tudo a ver com equação. Porque pense o seguinte, olha, 3 está para 5, assim como x está para 25. Quando você for resolver, você vai ter que fazer 5x igual a 75 e o x é 75 dividido por 5. Querendo ou não, gostando ou não, você precisou resolver uma equação. Legal?
Muito bem, eu estou revisando isso, tem aula só de razão e proporção. Cara, se for do seu plano e você precisar, se for para o seu concurso, assista, tá? Bom, eu quero só revisar com você uma outra propriedade bem legal que é assim, ó. Se A está para B, assim como C está para D, A mais C está para B mais D. Ou seja, se nós somarmos os numeradores e somarmos os denominadores, continua sendo válida a proporção. Não entendeu? Vamos ver com o número então. Olha só, a divisão de 10 por 2 é a mesma coisa que a divisão de 15 por 3. Concorda comigo? A divisão de 10 por 2 é a mesma divisão de 15 por 3. Maravilha. Se nós somarmos os numeradores, vai para quanto? Vai para 25. E se somarmos o denominador, vai para 5. Puxa, 10 dividido por 2 é a mesma coisa que 15 dividido por 3, que é a mesma coisa que 25 dividido por 5. 5. Perfeito? Somar os numeradores e somar os denominadores mantém a proporção. Se você já viu a aula de proporção e revisou comigo, cara, que legal. Obrigado. Agora, vamos lá voltar ao nosso realidade. Olha só. A razão entre o número de meninos e o número de meninas que estudam numa escola é igual a 0,75. Sendo o total de estudantes igual a 315, o número de meninas excede o número de meninos em quanto? Peraí, eu não sei quantos meninos tem e nem quantas meninas tem, perfeito? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos chamar de x a quantidade de meninos e de y a quantidade de meninas. Quando eu divido eles, dá 0,75. Inclusive, 0,75 é 75 sobre 100. Se você dividir por 5 duas vezes, você encontra 3/4. Ou seja, x, y está para y, assim como 3 está para 4. Perfeito? Legal. Parece que ficou difícil, porque agora tem duas letras, mas você pode pensar o seguinte, olha só, eu posso tranquilamente fazer 4x igual a 3y e pensar que o 4 vai dividindo o outro membro e o 3 também vai dividindo o outro membro. Então vai ficar x está para 3, assim como y está para 4. Legal? Moral da história, eu posso somar os numeradores e os denominadores que se mantêm a mesma coisa. X mais y está para 3 mais 4. X mais y é a soma de meninos e meninas, ou seja, 315 está para 7. Pense, 315 dividido por 7 dá 45. Os meninos, quando dividido por 3, tem que dar 45. E as meninas, quando dividido por 4, tem que dar 45 também. Quem está dividindo, no outro membro vai multiplicando. X é 45 vezes o 3 e o y é 45 vezes o 4. 45 vezes 3 dá 135 e 45 vezes 4 dá 180. Pergunta, o número de meninas é maior? É. Quantas vezes maior? 180 menos 35, 45. Legal? Então perceba, tem equação de primeiro grau, mas tem um pouquinho de proporção. Tem outros jeitos de fazer? Claro que tem, mas eu quero mostrar esse porque linka com várias possibilidades, vários outros conteúdos juntos, legal? Mais uma, bora lá. Olha só, em uma fila para atendimento, o número de homens corresponde a 11 décimos do número de mulheres. Vamos lá? O número de homens são 11 décimos do número de mulheres. Perfeito? Se nessa fila há ao todo 84 pessoas, então a diferença entre homens e mulheres é quanto? Bom, para resolver esse problema, eu vou sugerir para você o seguinte, ó. Pegue o 11 e passe para o outro membro dividindo. Quem está multiplicando vai para o outro membro dividindo. Homem está para 11, assim como mulher está para 10. E agora pense, homem mais mulher está para 11 mais 10.
Entre homens e mulheres, a soma dá 84 dividido por 21, que é 11 mais 10. 84 dividido por 21 deixa resultado 4. Ou seja, homem, quando dividido por 11, tem que dar 4. E mulher, quando dividido por 10, tem que dar 4. Note, divisão no outro membro vira multiplicação. Os homens são 4 vezes 11, 44. E as mulheres são 4 vezes 10, 40. 40 mulheres, 44 homens, diferença entre eles, 4. Valor que aparece aqui na letra D. Legal? Então, é muito importante que você consiga fazer essas analogias e tentar falar, puxa, eu tenho que resolver uma equação, mas eu tenho que ler, eu tenho que interpretar e depois resolver a equação. Beleza? Vamos para mais uma? Bora mais uma. Ó, Alfredo irá doar seus livros para 3 bibliotecas da universidade na qual estudou. Para a biblioteca de matemática, ele doará 3/4 dos livros. Para a biblioteca de física, 1/3 dos restantes, e para a biblioteca de química, 36 livros. O número de livros doados para a biblioteca de física é quanto? Letra A, B, C, D ou E. Primeiro, você sabe quantos livros ele tem? Não. Se o total de livros está em aberto, então eu não vou conseguir fazer aquelas frações todas. Vamos começar da seguinte forma, então. Nós estamos falando de X livros neste caso. Perfeito? Vamos começando, ó. Ele doará 3/4 para... Desculpa, ele vai doar... Para a biblioteca de matemática, ele doará 3/4. Então, beleza. Então, ó, ele começou assim. Para a biblioteca de matemática, pega-se os livros, multiplica por 3 e divide por 4. 3/4. Dividiu em 4 partes, 3 foi para a biblioteca de matemática. Ainda resta, vamos organizar aqui, ó. Ainda resta uma das 4 partes, concorda? 3/4 foi para matemática, uma delas, uma das 4, ficou ali, perfeito? Então vamos lá, para matemática, 3/4. Para a biblioteca de física, 1/3 do que restou. 1/3 do que restou. 1/3 da 4ª parte, perfeito? E para a biblioteca de química, 36. Tudo bem? Matemática, física e química. E juntas, o que ele doou para matemática, ou física e química, dá os livros. Dá os livros, ou seja, tem que ser igual a x. Legal? Maravilha. 3x sobre 4, multiplicando frações. Uma vez o x é x, 3 vezes 4 é 12, mais 36 é igual a x. Não se esqueça que quando não aparece, o denominador é 1. Legal? E que não é possível somar frações que têm denominador diferente. Eu tenho que buscar os denominadores iguais. Vamos deixar todo mundo com denominador 12? Olha só, triplicando a primeira fração, vai ficar 9x sobre 12. O x já está de 12 sobre 12 de boa. Vamos deixar 12 fazendo 36 vezes 12, 432. E por último, 12x sobre 12. Legal? 12 vezes maior em cima, 12 vezes maior embaixo. Quando todos os denominadores são iguais, não se preocupe mais com eles. E aí fica 9x mais x mais 432 igual a 12x. Ou ainda, 10x mais 432 igual a 12x. Perfeito? 12x vem para o lado esquerdo negativo e o 432 vai para o lado direito também negativo. Então ficamos com 10x menos 12x igual a menos 432. 10x menos 12x são menos 2x igual a menos 432. E aqui tem um truque. Quando toda a equação ficar negativa, ou quando você precisar mudar o sinal de toda a equação, você pode multiplicar todo mundo por menos 1. Tanto o lado esquerdo
quanto o lado direito. Assim, você muda o sinal da equação inteira e é legítimo, é válido, é super correto mudar o sinal da equação inteira. Olha lá, 2x igual a 432 e o x é a metade de 432, perfeito? A metade, 216, legal? Muito bem. Só que a resposta não é 216, porque ele está procurando e ele está pedindo para que a gente descubra quanto foi doado para a biblioteca de física. E para a biblioteca de física é 1/3 de 1/4, legal? Lembra aqui, ó, matemática, física e química. Portanto, para descobrir quanto ele doou para a biblioteca de física, pegue o 216 e divida por 12, legal? Quando você faz 216 dividido por 12, encontra resultado 18, 18 livros, valor que aparece aqui na letra D, legal? Claro que a resolução de equações não esgota aqui, a gente vai usar recursivamente, usa muito equações para resolver diversos outros problemas, mas sobre equações eu preciso que você tenha muita clareza. Você vai ter que ler, interpretar e resolver. Não é só a resolução, beleza? Já já eu volto com mais uma aula, viu? Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau.